Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. O nosso tema hoje é sobre sucessão familiar. E eu já convido vocês a se inscrever no nosso canal, a seguir os nossos perfis no Instagram, que é Rede do Campo Agro, e ficar aqui com a gente nessa mesa para aprender mais sobre esse tema que é muito falado atualmente. Eu sou a Laura, integrante da nossa comissão de marketing, e hoje eu estou dividindo a mesa com pessoas que são fera nesse assunto. Olá, pessoal, eu sou a Eveline e hoje a gente está aqui trazendo um assunto muito importante que a gente vê dentro da nossa rede, com as nossas lojas, mas a gente vê que isso é a realidade da maioria das empresas do Brasil. A gente está aqui hoje com o José Benedito e com a Dani. Vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Olá, pessoal, eu sou José Benedito, parceiro da Rede do Campo. Obrigado pelo convite. Vamos falar de um tema extremamente estratégico para os negócios, sucessão familiar. Tamo junto. Olá, pessoal, meu nome é Daniele, sou analista de RH da Rede do Campo e faço também parte da comissão de RH. Então, a gente começando aqui, né, igual eu comecei já falando, que hoje é uma realidade da maioria das empresas. Hoje, na nossa rede, a gente tem mais de 50 lojas, né? E são 50 lojas preocupadas com a sucessão. Então, a gente vem aí, no caso de alguma loja que já estão com a primeira sucessão, então começou com o pai, já tem o filho, e o filho já está preocupado com o seu filho. A gente tem alguns casos de loja que não tem sucessão, e a gente tem alguns casos, como a gente tem um exemplo aqui da Laura hoje, que já estão no processo de sucessão. Perfeito. Então, hoje a gente tem o Zé Benedito, que está trabalhando junto com a gente, e ele veio dar algumas dicas, né, também, para quem está nesse processo e está assistindo a gente. Só para a gente fazer um alinhamento, nós temos hoje no Brasil, mais de 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. E talvez no mundo todo. Mais de 65% da mão de obra ocupada no nosso país estão dentro de empresas familiares. É uma realidade do nosso país. Uma outra informação que é importante para mostrar a importância da sucessão familiar é que se você olhar para um negócio hoje, ele tem três possíveis destinos. Um primeiro destino é você, por exemplo, vender o negócio. Prepara a minha loja, prepara a minha empresa, em algum momento eu vendo ela, um grupo vem e me compra. Um segundo possível destino é eu encerrar as atividades ou quebrar a loja, quebrou a empresa, como acontece em vários negócios que hoje não abriram as suas portas, fecharam. Começou fechando faz 3, 5 anos atrás que ele vem cometendo alguns erros de gestão e fecharam. E você tem uma terceira possibilidade que é o planejamento de sucessão familiar. A continuidade do negócio. Por isso que quando você fala de sucessão, é uma fala de estratégia. Assim como na pauta das empresas está vendas, finanças, marketing, tem que estar o planejamento sucessório. Para onde que está indo o nosso negócio? Qual que é o futuro desse negócio que a gente tem? E aí, para passar a palavra para a Dani, para a Laura também trazer a fala dela, quando a gente fala de sucessão, você imagina 3 grandes esferas que a gente tem que analisar sobre esse tema. A primeira esfera é a familiar, onde estão os membros da família, estão os laços familiares, o amor, o carinho. Você tem um outro ciclo aqui que é o patrimônio, que são os bens, os imóveis, as terras e tudo mais. E um terceiro ciclo aqui, uma terceira esfera, é a empresa, o negócio, onde está a geração de renda, que muitas vezes é quem fundamenta esse patrimônio ou alimenta esse aumento de patrimônio, que dá o sustento para essa família e que gera emprego. Então você tem três grupos de interesse aqui muito importantes, né? E aí por isso que a sucessão é tão desafiadora. Porque dentro dessas 3 esferas você tem grupos de interesses diferentes. Então você tem, por exemplo, o fundador que ele conversa com as 3 esferas. Ele é o fundador, então ele está ligado ele trabalha na empresa, ele está ligado diretamente à gestão da empresa. Ele é como fundador e ali como talvez o membro da família principal dentro disso. E também o responsável pelo patrimônio.
Mas você tem, por exemplo, pessoas que são familiares, um filho, por exemplo, que não trabalha na empresa e está fazendo outra coisa na vida. Mas ele também tem participação no patrimônio. Então, esse jogo de interesse, ele traz o grande desafio que é o tema sucessão familiar. Conciliar esse jogo de interesse para as coisas acontecerem. Então, assim, quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de estratégia, de planejamento estratégico dentro das empresas, para que justamente ela consiga ter uma longevidade maior. Quantas gerações podem continuar aproveitando do seu negócio? Então, essa acho que é uma primeira reflexão para a gente pensar, e passo a palavra para vocês também. Quando a gente pensa, a gente vê muito que, pegando do que a gente estava falando, né, de geração. Antes as gerações assim, anteriores, tinha filho já, independente ou não, a gente já sabia que ele ia tomar conta da empresa, né? O pai, a criança já nascia, o pai falava, não, esse vai ser meu sucessor, independente de querer saber ou não a escolha que ele iria ter. E hoje em dia a gente já vê, com as mudanças, que foi mudado isso, esse pensamento, né? Tem empresas que, independente, hoje ela não abre mão de ter alguém ali da família, de ter um representante, seja filho, um irmão, a esposa, como representante ali. E tem aqueles, como nós estávamos comentando também, que não querem mesmo, né? Então, assim, hoje, essa questão de sucessão já tem essa gama, já está mais amplificado nesse sentido, que tem opções e tem aqueles que ainda continuam. Não, independente da situação, eu quero ele como membro da minha empresa, ele que vai tocar a questão da família, né? E, ao mesmo tempo, tem muitas divergências, eu vejo hoje também. Tem aqueles que querem ficar no tradicional e a próxima geração já quer se envolver com outras coisas, né? Quer trazer mais inovação para dentro da empresa, quer trazer mais tecnologia, ao mesmo tempo que o pai, às vezes, que está ali à frente, já está mais ali. Não, eu quero manter o tradicional, sempre foi assim. Então, acredito sempre também... Funcionou assim, sempre né? funcionou assim. Trazendo um pouquinho para o RH, não, essa questão de treinamento não dá certo, fica às vezes essa resistência de trazer treinamentos, capacitação, e às vezes o filho ou a filha já vê diferente. Não, a gente precisa trazer essa inovação, a gente precisa capacitar os nossos colaboradores. Aí fica nesse impasse também, né? Perfeito. E aí, Laura? Vamos lá, né? Eu sou da parte que tá no negócio já, né? Que aceitou, né? Esse papel, né? Que a gente fala assim. E eu vou comentar sobre algumas coisas que eu achei que me influenciaram a querer estar mesmo, né? A querer assumir esse papel. Primeira coisa, eu comento assim que o meu pai, ele só não me colocou pra carregar adubo porque ele ficou com dó de mim. Que eu acho que se eu fosse menina, ele tinha colocado assim ali pra ser estoquista mesmo. Mas eu comecei como auxiliar administrativo, né? Que se a gente for pensar na cadeia do administrativo, é o menor cargo que tem. Então, ele não me entregou algo em um alto cargo já e falou assim, Tó, você vai assumir aqui. Eu acho que se ele tivesse feito isso, eu tinha corrido, saído fora. E ele também, então ele me entregou me colocou numa posição para mim realmente onde eu ia aprender. E eu passei por todos os setores da nossa empresa. Eu já fui caixa, eu já fiquei em balcão, já fui auxiliar administrativo, faturista, fiquei no fiscal, tudo que tinha, ele me colocava para fazer. E era meio assim, não tava nem aí não, era assim, não, você vai fazer, você vai aprender. Você quer trabalhar comigo, então você vai aprender todas as áreas da empresa. Você não vai reclamar de você ficar num caixa, porque você vai aprender o caixa também, né? Porque você é minha filha que te isenta de ter que passar por todas as áreas pra você aprender. E ele deixou eu ir descobrindo a área que eu gostava. Então ele queria que eu passasse por todas as áreas pra me ver a área que eu mais gostava. Eu até brinco muito com ele, que teve uma vez que foi essencial pra minha construção profissional, uma conversa séria que ele teve comigo de chefe pra funcionário. Não foi uma conversa de pai pra filha. Foi uma situação que aconteceu e eu falei pra ele, eu não quero, isso foi há 5 anos atrás, eu falei pra ele, eu não quero mais fazer parte da empresa. Não quero, não gostei, aconteceu isso, eu fiquei muito chateada. E ele teve uma conversa muito séria comigo que ele falou assim, você é mimada. Curto e grosso. Ele falou assim, você é mimada, esse é o primeiro não que você tá recebendo na sua vida. E se você quiser continuar comigo nessa jornada, você vai receber muitos nãos ainda, mas você vai saber lidar com eles. Agora, se você quiser sair, tá tudo bem. Você vai continuar sendo uma menina mimada.
E aí a gente engole o choro, né? Engoliu o choro e continuei. E hoje em dia ele olha pra mim e ele fala, lembra daquela conversa que a gente teve? Quantos nãos você já recebeu desde aquilo? E você não soube lidar? Isso não foi essencial pra você ser a profissional que você é hoje? Eu falo pra ele, com certeza. Então também, ele nunca passou a mão na minha cabeça por eu ser filha dele. Falar assim, não, nossa, tadinha dela, vou mudar você de setor então. Você não gostou desse setor, vou mudar você de setor, porque coitadinha da minha filha, não. Ele sempre soube diferenciar isso, que ele era o meu chefe e que pra mim, pro meu bem profissional, ele tinha que me tratar como chefe naquela situação. Então, isso também é muito importante para gerar essa... A gente tá falando sobre geração, que é esse desafio, né? Essa incentivação. Então, isso tem que ter dentro da empresa. E aí, a gente foi vendo e ele falou, opa, você sabe mexer com rede social? Mas tudo, ele me testava. Ele nunca me deu, assim, algo pronto. O departamento de marketing para você assumir agora. Não, era sempre assim, ó. Daqui 2 dias você vai ter que fazer uma apresentação para mim e para o meu sócio do porquê a gente tem que te dar, porquê que você é capacitada para fazer isso. Sempre era com teste. Porque eu acho que hoje em dia tem esse problema. Às vezes os diretores, eles querem entregar tudo muito fácil para os filhos dele. Não, olha, você já vai... Ah, e você trabalha com marketing, então você já vai assumir o marketing da minha empresa. E isso não gera desafio. E a nossa geração gosta de desafio. Isso. Então, não, eu vou para outra empresa, eu vou ter que passar por uma entrevista de emprego, eu vou ralar um pouquinho, mas aquilo ali vai me instigar. Agora ali eu tenho fácil, eu não quero um serviço fácil. Então, também é tornar essa dificuldade mesmo, é ter que realmente a gente se provar. Eu costumo falar, assim, que às vezes a gente... É muito instigador, assim, essa situação, porque o Éder, ele sempre tá me testando. Eu falo pra ele, assim, tem vezes que eu canso, eu falo assim, não, pelo amor de Deus. Porque ele sempre tá me testando. A gente tá viajando, ele começa... Ah, nossa, 1 tonelada de adubo é quanto saco? Essas coisas, eu fico assim... Opa, peraí. Mas é porque ele sabe que ele tem que gerar esse desafio pra mim, me motivar cada vez mais. E tem situação que ele deixa... Ele fala assim, olha, você tem autonomia. Mas se você fizer errado, eu vou te cobrar porque você fez errado. E a gente vai sentar, eu vou entender o porquê você tomou aquela decisão. E eu vou te falar que aquela decisão foi errada. Eu não vou te julgar. Mas você tem que fazer, você tem autonomia para fazer. Você também não tem que ficar se prendendo. Essa questão da liberdade na empresa também, no cargo que você tá, também é muito bacana. Ele nunca vai ficar questionando ali, mas chega uma hora ou outra, ele quer que eu prove o que eu tô fazendo. Ele quer que eu dê uma explicação. E se eu faço alguma coisa errada, ele chega e fala, opa, vamos sentar, vamos conversar, isso que você fez tá errado, você não deveria ter tomado essa atitude, você deveria ter tomado outra. E isso é muito gostoso. Eu gosto muito. As pessoas falam que trabalhar em família é difícil, eu discordo. Não, trabalhar em família é muito gostoso. Eu sempre brinco com a minha mãe, eu falo, uma viagem a trabalho nunca é uma viagem a trabalho, é uma viagem em família. Então a gente tem esse momento com família. A gente não tá ali só trabalhando, a gente também tá em família. Agora, a Laura traz no exemplo dela muitas oportunidades da gente refletir. Você tem na sucessão familiar hoje 2 caminhos muito comuns. Um caminho é a pessoa vir para dentro da empresa e fazer esse trabalho, passar em todos os setores, ir aprendendo tudo, para chegar num determinado momento ele vai começando a assumir ali uma liderança, algum cargo maior. Dá um passo atrás. É importante também quem está conduzindo isso. Então, o Éder, o seu pai e o sócio, o Marco, eles têm um nível de maturidade que entendem isso. Não é uma máxima do mercado. Não. Então, não posso generalizar. Então, existe um caminho que é você transitar por todos os cargos e amadurecer. E nesse teu amadurecimento, você vai tendo novos desafios. E existe um outro processo também, que é a pessoa ir para o mercado, viver outras experiências no mercado para depois vir para o grupo. Então, já acompanhei as 2 situações. Essa situação sua e a situação da pessoa ir para o mercado, ganhar vários nãos e frustrações no mercado, ter uma tarimba lá fora para depois vir para dentro do grupo. Você tem nos 2 casos, de novo, modelos que deram certo e modelos que deram errado. Quando você trouxe essa situação de que passou pelos vários setores e se encaixou no marketing, vê que o marketing está ligado ao seu comportamento, ao seu perfil e ao seu desafio, como também tem situações do possível sucessor ou familiar, ainda nem vou falar em sucessor, que passa pelos setores e fala assim, opa,
não é isso que eu quero para mim. Eu quero outra coisa na minha vida, outro desafio na minha vida. E aí quem está por trás disso, que é hoje o fundador, ou quem está conduzindo esse processo, precisa ter maturidade para entender isso, né? Porque muitas vezes os pais querem ver nos filhos muitas das realizações que ele não foi capaz de realizar. E é onde a gente gera muita frustração, às vezes, nos nossos filhos, por querer que eles vivam um sonho que nós não vivemos, que eles façam coisas que nós não fizemos. E aí mora uma grande armadilha na relação do pai com os filhos, da mãe com os filhos, do eixo familiar dentro do negócio. Então, acho que essa reflexão que você trouxe mostra a necessidade de maturidade de quem está conduzindo a sucessão e esse potencial sucessor, como que é essa trajetória. Não foi te prometido a sucessão. Aí você imagina, a partir de agora, você passa a ter credenciais de ter potencial de ser uma sucessora. Mas foi conquistada isso. E aí vem uma outra etapa possível, que é um plano de sucessão familiar. Que aí entra a necessidade de pensar esse médio e longo prazo da empresa. Que aí a sua preparação, esses testes, esses desafios, que você está dando um exemplo seu, que vale para todo mundo que está no mercado, é fazer essa construção, essa trajetória agora, né? Quais lacunas que existem hoje ainda para uma possível sucessão oficial lá na frente, né? E aí começar a ser intencional nos cursos, nas mentorias, no direcionamento, na orientação tanto do líder quanto de parceiros envolvidos nisso, para que realmente eu consiga criar um nível de entendimento ainda mais profundo do negócio, para que lá na frente eu possa ser a CEO do grupo, ser a CEO do negócio. E aí essa construção começa exatamente agora. Talvez a primeira fase, o primeiro estágio está pavimentado. Agora é a continuidade disso para lá na frente a coisa acontecer. E tem uma questão que vocês colocaram na mesa que é importante, que poderia você ter falado, não é isso que eu quero, né? E aí quem está na frente, o fundador, precisa entender também que existem hoje modelos de sucessão que o CEO do meu negócio não precisa ser alguém da minha família. Eu posso ter um gestor profissional nessa função. E a família vai estar onde? Num conselho de administração. Cada vez mais tem ampliado a criação de conselhos de administração, de conselheiros dentro dos negócios. Então, lá o presidente do conselho, por exemplo, é o fundador da empresa. Dentro do conselho tem alguns membros da família, porque há um interesse. Há um interesse no patrimônio, há um interesse de continuidade do negócio, dos valores e crenças que estão naquele negócio. Mas eu posso ter ligado a esse conselho um CEO que não é da família. E vocês vão ver no mercado diversas grandes empresas que quem é o CEO daquele grupo, quem é o diretor principal daquele grupo, não necessariamente é da família. É um profissional, é uma gestão profissionalizada que consegue realmente levar para o conselho o resultado que o grupo deseja. Então isso também é interessante a gente discutir. Não só a sucessão está ligada diretamente ao membro da família, porque existem situações que você não encontra na família o perfil mais adequado para suceder aquele fundador. Isso é mais comum do que a gente imagina. E aí você falou uma coisa lá atrás, quando ele te chama para conversar e te provoca e te gera frustração, o excesso de proteção de pais com filhos muitas vezes formam adultos despreparados para desafios como esse. E aí se o meu ego e o meu orgulho faz com que eu coloque o meu filho na frente de um negócio e ele não está preparado, eu posso realmente quebrar esse negócio e acabar com ele, né? Então, eu acho que essas nuances dentro do que você falou, conversa com outros desafios que a gente tem, está fora do mundo que você vive, perfeito, mas que existem, que elas estão orbitando dentro dos negócios como alternativas e possibilidades dentro da sucessão familiar. Eu tenho um exemplo prático que é a minha família. Eu sou de Boa Esperança, né? E meu avô, ele tem uma perfumaria. Então, assim, a minha mãe, ela começou como cabeleireira, hoje ela já tá mais na parte da estética e ela foi embora de Boa Esperança. O meu tio, ele também não ficou na sucessão e ele foi embora para Ribeirão Preto. Eu cresci dentro da loja,
trabalhei, limpava, vendia. Então, produto de cabelo, maquiagem, tudo. Acho que um pouco do que eu gosto vem disso. Um pouco do meu marketing vem de quando que eu tinha 12, 13 anos. Meu avô falava assim, não, eu preciso da sua ajuda e você vai vender. E eu ia ali, vendia um produto para cabelo, vendia uma maquiagem. Só que hoje eu tô aqui e ele tem um amor muito grande nessa loja dele, então ele ainda não fechou ela. É uma coisa que todo mundo fala assim, nossa, mas vamos aposentar, vamos descansar. E ele ama, ele é um vendedor nato, assim, se você der qualquer coisa na mão dele, ele tenta te vender. Então, a realidade da minha casa é essa. Então, assim, eu segui um passo, a minha mãe seguiu outro, meu tio seguiu outro, e chegou num ponto que, assim, a loja tá lá. Eu acho que ele teve um ponto que ele achou que eu ficaria lá também, mas eu falei assim, eu não me imagino aqui em Boa Esperança. Eu quero crescer muito mais do que a cidade poderia me dar na época em que eu fui embora de lá. Então, é a realidade da minha casa. Então, assim, a gente vê como hoje a loja dele sendo fechando, né? E ele aposentando e indo descansar mesmo, que é o que toda a minha família prega. Mas ele tem um amor muito grande nessa loja e ele não teve uma sucessão. Perfeito. Olha só, hoje quem está é dono de uma loja, nós estamos falando de 50 lojas. Você vê também um outro movimento que é... E a gente tem na loja também, no grupo, até algum exemplo, eu acredito. Eu tenho um gerente muito bom. Eu tenho um líder dentro da minha empresa muito bom. Será que essa pessoa amanhã não pode ser o meu sucessor? Será que ele amanhã não pode ser um dos sócios dos negócios? E aí eu vou para um conselho de administração e ele vai dar sequência no grupo? Às vezes a gente já tem dentro da empresa, seja um familiar ou não, falando de um não familiar, que teria condições de ser o meu sucessor. E aí, aonde que mora aqui as barreiras? Muitas vezes é o meu ego, porque eu quero que seja o meu filho, a minha filha. Então, tomar cuidado com isso. Às vezes eles não querem ou não estão preparados para isso. Ponto 2, é uma pessoa de fora, mas é uma pessoa que, para você pensar nisso, ela ganhou a tua confiança, está na jornada com você. E a grande verdade da vida, né, tem um provérbio africano que diz que se eu quero ir rápido, eu vou sozinho, mas se eu quero ir mais longe, eu tenho que ir junto, eu tenho que ir em grupo, eu tenho que ir com outras pessoas. Então, mora aí também uma reflexão importante para isso. Ter um nível de maturidade também, se eu não tenho dentro da minha família alguém que queira dar sequência, qual que é a minha capacidade de preparar alguém, um liderado, que possa amanhã dar sequência? E que ele participe mesmo. Você vai olhar hoje grandes empresas, você tem hoje vários modelos de negócio de vesting, por exemplo, que você tem vários sócios. Você tem vários sócios com participação acionária dentro do negócio por um determinado período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, linkado a resultados, né? Pessoas que podem estar dando sequência no negócio. Hoje existem vários modelos para isso. Então não é mais só aquela visão lá de trás que vai ser meu filho que vai dar sequência. Tem muitas outras formas que a gente pode manter um negócio vivo, crescendo, sobrevivendo na linha do tempo e trazendo dividendos para a família. E aumentando o patrimônio da família. E de todos que estão envolvidos, logicamente, mas nesse caso, que continua a família se beneficiando daquilo. Não é uma coisa que termina só naquela geração. E aí entra também uma reflexão da sua capacidade. A gente estava, em outro momento, falando sobre a questão da família, né? Como que é a educação dentro de casa, né? Porque isso vai reverberar nesse sonho da família, né? Da continuidade do negócio. Então, a tua capacidade também de formar homens e mulheres dentro da tua casa, valores, princípios, a humildade, a simplicidade, isso vai fazer toda a diferença na construção desse sucessor lá na frente. E a Laura trouxe um exemplo que a gente pode deixar aí como até uma dica, né? Assim, questão familiar. Quando ele teve a visão, às vezes, vai ser meu sucessor ou não? Se você tem essa visão, trazer para dentro das empresas também essa pessoa e passar por todos os setores. Porque a empresa ali, ela vai ser sua. Não adianta nada ela ter começado direto no marketing se ela não conheceu como que é um atendimento de balcão, como que trabalha o pessoal lá do estoque, como que trabalha o pessoal da entrega. Se ela não tivesse esse conhecimento, eu acho que isso também é válido para quem
quer trabalhar com aquele possível sucessor independente, dele conhecer a empresa que ele vai acabar administrando. E aí sim também dá a oportunidade para escolher, igual ela falou, ela escolheu uma área, mas passou por todas e foi a área que ela se interessou. E isso também é para outros, né, Zé? Às vezes você passa e pode acontecer isso. Eu gostei do financeiro, tá? Mas eu vou precisar de uma pessoa que esteja à frente como gerente. Ok, vou buscar um profissional para isso também. Mas essa questão de conhecer muito bem a empresa, conhecer aquilo que você vai estar assumindo, é importante. Eu acho que dentro dessa questão familiar, eles trazerem os filhos para perto, igual a gente estava comentando, para poder conhecer melhor o negócio. Que não adianta nada eu esperar meu filho ir lá, fazer 18 anos, fazer uma faculdade, se formar, para só depois pensar em trazer ele para a empresa. Eu acho que ele tem que ter esse acompanhamento desde o momento que ele consegue compreender o que é a empresa, o que ele pode ou está não querendo assumir futuramente. Ele ter esse conhecimento, ter essa questão junto com ele. E ter essa sinceridade, essa conversa aberta entre o pai e os filhos, ou os irmãos, de você quer. Então, vamos conversar, vamos ser sempre sinceros, ouvir as ideias, tá aberto, porque eu também não daria certo se um não escuta o outro, se os dois não querem e estão com o mesmo objetivo dentro da empresa, quer fazer a empresa crescer. Então, ser sincero um com o outro, ter essa conversa é muito importante também. Mas essa provocação tua traz uma coisa muito real no dia a dia. Alguns desafios da sucessão. O fundador ou a fundadora tem 2 filhos. E os 2 filhos vão para dentro do negócio. Um filho tem a ideia de expansão, de ter filiais, de ampliar, de crescer. E o outro filho não tem a mesma visão, quer consolidar ali localmente e não quer desenvolver daquela mesma forma. Ali mora uma necessidade de alinhamento de interesse. Se isso em algum momento não for trabalhado, vai haver muitas vezes, o que muitas vezes acontece, aquele filho que quer crescer e expandir, vai abrir um outro negócio, vai embora e sai do grupo. Muitos negócios familiares promissores acabam ficando mais estacionados porque às vezes essas ideias que poderiam ajudar assim a crescer tudo, né, se perde muita energia na divisão. Então cada um vai seguir seu negócio, cada um segue para um lado. E isso acaba não só afetando o negócio, mas leva rachaduras para dentro de casa. Distanciamento muitas vezes dos irmãos, distanciamento de pais e filhos, porque não houve esse alinhamento, essa maturidade que você citou. Uma outra situação que é muito comum, esses filhos se casam. E aí você começa a ter pessoas dentro do grupo que agora são família. Uma nora, um genro. E essa pessoa chega, você imagina uma nora que chega com várias ideias de marketing, de várias ideias inovadoras, mas o meu sogro, a minha sogra, tradicional, cabeça mais fechada, não é tão flexível, não dá abertura para isso. E aí você imagina ela dentro de casa com o esposo. Eu tenho ideias, mas o seu pai não deixa, seu pai não dá abertura, como é que a gente vai crescer essa empresa? E aí você vê que essas discussões se transformam em questões muito acaloradas, porque aí você tem um jogo político muito intenso que atrapalha o crescimento da empresa, que atrapalha o desenvolvimento do negócio. Então são situações muito comuns no dia a dia. Uma outra coisa muito forte dentro da sucessão familiar é uma gestão muito amadora. Isso atrapalha muito a sucessão. Então você tem um desenvolvimento do teu negócio, a falta de tecnologia, a falta de processo, a falta de controle. Então amanhã você tem 2 irmãos ou você tem a família desses irmãos vindo para dentro do negócio. E aí, logicamente, somos seres humanos, começa a comparação, começa muitas vezes a colocar problemas onde não tem. Mas será que ele está sendo honesto? Mas será que ele não trouxe aquela nota? Será que não está havendo desvio? E aí essas conversas paralelas vão minando as relações. De novo, o negócio vai estacionando, vai se perdendo a oportunidade de crescer a empresa. Um plano de sucessão familiar, por exemplo, por que ele é tão importante para mitigar esses problemas, né? É justamente você procurar trazer profissionalização para a gestão, identificar os potenciais sucessores, identificar papéis e responsabilidades de cada um,
definir uma linha de tempo de desenvolvimento individual dessas pessoas que têm potencial para ser sucessores do negócio, para ajudar elas a se desenvolver, ter mentores, consultores, pessoas envolvidas que ajudam essas pessoas que têm o potencial de ser sucessor a se desenvolverem para assumir esses papéis lá na frente, o alinhamento estratégico da empresa, para onde nós vamos, qual que é o direcionamento, por que essa sucessão é importante. Eu vejo muitos gestores hoje, pessoas, né, eu quero trabalhar desse jeito que eu estou hoje até os 50, até os 55, até os 40. Olha, eu não quero trabalhar mais sexta e segunda. Eu sempre escuto isso. E aí a minha pergunta sempre é, e o que você está fazendo hoje para preparar pessoas para fazer com que você tenha essa oportunidade? Porque se você não estiver preparando ninguém, isso não vai acontecer. Se você continuar centralizando em você resolve tudo. Você tudo canaliza em você. A empresa é totalmente dependente de você. Isso você não vai conseguir. Vamos ser realistas, né? Então é importante a gente pensar nessas duas situações. Novos atores que vão entrando nessa peça teatral da vida. Noras, genros, parceiros que estão vindo para dentro do negócio. Como é que isso se acomoda? Qual que é o nível de maturidade para a gente estar trazendo essas pessoas, né? Que é legítimo trazer essas pessoas, mas não é só trazer por trazer. Precisa ter uma construção empresarial por trás disso. Porque senão eu posso matar minha galinha dos ovos de ouro. Ou eu posso matar uma família. Amanhã a nossa família está rachada, está quebrada. Cada um está para um lado. E aí a gente sabe que isso só perde, né? Então é importante a gente saber entender. Dentro do RH, você sabe, todos nós sabemos, a importância da análise dos perfis comportamentais. Então você tem 2 irmãos. Então você tem o irmão que é, por exemplo, mais analítico, mais detalhista. Você tem um irmão que é mais dominante, que ele é mais aguerrido, ele é mais empreendedor. Eu, enquanto pai ou mãe promotora dessa sucessão, o quanto que eu acomodo esses 2 atores dentro do jogo. O quanto que eles têm autoconhecimento e consciência do papel de cada um na construção de algo grande, de algo de futuro. Porque às vezes o que acontece é exatamente o contrário. Eu quero que aquele analítico seja igual àquele outro dominante. Ou que aquele dominante seja igual ao irmão que é analítico. Pronto. Ali já está o começo de uma grande possibilidade de dissolução lá na frente. De falta de parceria lá na frente. Então existem sinais muito importantes que dá sim para evitar muito problema e construir um negócio para as próximas gerações. Então meus netos, meus bisnetos podem se aproveitar de algo que estamos construindo hoje. A família pode se beneficiar de algo que estamos tendo hoje. Então, mas isso que eu vejo lá na frente começa com o plantio de hoje. A semente que eu estou pondo na terra todo dia, hoje. É isso que vai fazer a diferença lá na frente. Você deu uma abertura aí também bem interessante, né? Que às vezes muitos, essa questão de trabalhar a empresa, né? Trabalhou os filhos, ok, eles vão assumir. Mas os colaboradores também para receber essa nova figura, né? Importante. Então, isso também, acredito que as empresas também têm que voltar para isso. Não que seja uma questão obrigatória, não vamos generalizar, mas é muito importante isso, essa abertura de apresentar que ele logo vai estar assumindo, então, para não haver esse conflito, como você falou, acostumou tantos anos ali, 30, 50 anos, com aquele padrão, com aquela cultura, e aí agora vai vir uma outra pessoa que pode pensar diferente, vai agir diferente, e o colaborador também não vai estar preparado. Perfeito. Cultura. Cultura. Tem que cuidar da cultura do negócio, com certeza. Então agora a gente está chegando num ponto, né? O assunto está muito bom. É muito rico ter vocês aqui. Eu acho que a gente pode gravar mais episódios. O tempo passa muito rápido aí. E com a Dani. Eu acho que a gente já podia começar a mandar o boleto pro José Benedito pagar. Eu tô achando que 3 vezes eu peço música, hein? Eu acho que a gente já pode trazer uma cadeira que é a mais, deixar ele do nosso lado. E sempre tá nesse assunto. Mas foi muito boa essa conversa. Acho que a gente já pode se preparar pro próximo, pra gente continuar esse assunto. Mas lembrando também, pessoal, que hoje vocês encontram a ração Campete em qualquer uma de nossas lojas. É um produto exclusivo da Rede do Campo. E hoje vocês encontram a ração para portos pequenos, para gatos, a ração Premium, a Protein, que tem um valor maior de proteína, e também para filhotes.
Isso aí, pessoal. Agradecer também aos nossos patrocinadores do episódio, a KWS, Semeando o Futuro desde 1856. As sementes de milho e sorgo da KWS já são case de sucesso no Brasil todo e você encontra nas lojas da Rede do Campo. E não se esqueçam aí de estar seguindo nossas redes sociais, Rede do Campo Agro, ativar o sininho e ficar atento que toda semana tem episódio novo. E eu gostaria de agradecer muito vocês estarem aqui nesse episódio com a gente. Agradeço a oportunidade. Pessoal, também aí fica o meu carinho, o que nós falamos aqui. Você que é empresário, você que está me ouvindo o que a gente falou aqui, coloca na tua pauta essa discussão, né? Começar a trabalhar isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Me sigam também nas redes sociais, no Instagram, @professor José Benedito. E quem sabe a gente vai estar em breve, logo, juntos novamente. Obrigado mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada, Rede. E foi muito bom estar aqui hoje, trazendo essa troca, né, de conhecimento com vocês. E que venham mais vezes aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente hoje e até semana que vem.